O tempo é uma questão bastante complexa, né, para ser elaborada, e a nossa sociedade, o Ocidente, né, como é uma sociedade bastante racional, quando ela vai se interrogar sobre o tempo, por exemplo, né, ela inventa o relógio, né, que é um processo maquínico, e o relógio ele é uma mera formalidade, né, em relação ao tempo de marcações sociais, né, como a história é uma mera formalidade do tempo dos acontecimentos. Então, três questões importantes, né, da gente se colocar inicialmente em relação ao tempo. Uma é se a gente tem ou não tem tempo. A outra é se a gente não é um tipo de tempo, né? Cada um de nós correspondendo a um tipo de tempo, onde a matéria, né, ela é um aspecto pesado do tempo. E uma outra questão é se o nosso tempo, né, ele está a serviço de algum outro, né? Ele está alienado, né, em relação a algum outro, se esse tempo efetivamente ele é nosso ou se ele é do outro. É uma característica bastante importante do tempo, né, a sua qualidade, né, de colocar alguma coisa na existência, né, e levá-la até a sua não existência. Quer dizer, esse tempo, né, dos processos, quer dizer, o tempo dos acontecimentos, né, a duração das coisas, né, esse acompanhamento no qual o tempo ele faz parte, né, do ser das coisas, ele faz parte, né, como um qualificativo, né, dos processos, né, de transformação, né, de um ser. Então, como esse exemplo do bambu chinês, né, que quando a gente planta o bambu, ele fica durante 3 anos, parece que nada está acontecendo, e depois em 6 meses ele cresce, né, até 30, 40 metros de altura, porque durante esses 3 primeiros anos ele passou criando raízes, né, para depois poder sustentar esse crescimento. Então isso o grego ele chama de cronos, né? Cronos é esse tempo que a gente traduz, né, como cronológico e acaba confundindo com o relógio, com a história, né, com os calendários, mas na verdade ele é o tempo dos acontecimentos, ele é o tempo em que as coisas precisam, né, para se realizarem, ele é o tempo inerente ao próprio ser das coisas, dos acontecimentos. O indicativo importante, né, da temporalidade são as oportunidades, né? Essas oportunidades são certas brechas, né, que acontecem no tempo, onde a gente pode entrar num acontecimento ou sair de um acontecimento. Então tem um aspecto, né, da oportunidade que em Budô a gente chama de sen-no-sen, que é você aproveitar uma oportunidade. E tem outra característica, né, da oportunidade, que é a gente criar a oportunidade, né, que em Budô a gente chama sen-no-sen. Então esse tempo, né, da oportunidade, ele é um tempo em que a gente se aproveita, vamos dizer, de algumas circunstâncias, ou cria circunstâncias, para que a gente possa, né, realizar alguma coisa, ou a gente possa entrar dentro de algum processo de realização. Vamos dizer, a regência sobre esse tempo, como quando a gente estava lutando, né, contra a ditadura, né, na época de chumbo aqui no Brasil, que a gente cantava aquela música quem sabe faz a hora, não espera acontecer, né? Então, hoje em dia também a gente tem no marketing uma noção dos trabalhos prévios, quer dizer, para se promover, para se produzir um acontecimento, quer dizer, a criação da oportunidade, né, a produção de um tempo oportuno. O Heidegger ele diz que ainda não foi inventado nenhuma medida adequada para o tempo. A gente não sabe quando é o tempo atrasado, adiantado, né? A gente pode se atrasar em relação a um voo e perder o voo, mas a gente nunca está atrasado ou adiantado para se fazer uma viagem. Então, aquilo que a gente marca, vamos dizer, não é esse tempo existencial, né? A gente não tem uma noção em relação a ele, porque será que a gente está atrasado ou adiantado em relação às coisas, né? Tem esses processos existenciais da vida, né? Uma pessoa ela não tem o seu tempo pré-dito, né? Pré-definido, portanto, quando que as coisas vão acontecer, elas não estão
pré-definidas, portanto a gente não sabe nunca quanto tempo a gente teve, quanto tempo a gente tem. Então essa marcação, ela é meramente social, né? Ela é meramente formal, né? E ela serve para nossas finalidades de convivência com os outros, mas ela não é útil, vamos dizer, para a gente lidar com um tempo existencial, né? Com o tempo dos acontecimentos. Uma outra dimensão do tempo, né, que o grego chamava de aion, que a gente pode traduzir como um tempo fatal, quer dizer, apesar de ele não ser sempre terrorífico, né, ele pode ser também espetacular, né, mas ele é um instante, né, que acaba devindo eterno, porque ele muda completamente os acontecimentos até então. Então são instantes, né, em que, né, você vai atravessando a rua e de repente é atropelado e a sua vida muda. Daí então você passa, né, a ser uma outra pessoa, né, ou, né, você pode estar num evento qualquer e conhece alguém que também, né, a sua vida muda a partir daquele ponto, né? Ou você pode estar passando na rua, resolver fazer um jogo de loteria e ganhar a loteria e a sua vida muda, vamos dizer, a partir daquele ponto. Quer dizer, ou, né, uma criança pode estar brincando em algum lugar, sofre algum abuso e o destino dela se torna outro, né, em relação ao que ela teria se esse evento não tivesse ocorrido. Então esse tempo, né, esse tempo fatal, esse tempo, esse instante, né, ele faz com que a nossa vida ela nunca esteja totalmente, né, determinada, totalmente feita, né, e muitas vezes uma existência, né, ela se dá em torno desse instante, ela se constitui em torno desse instante. Ou ela, vamos dizer, elabora, né, a possibilidade desse instante. Tem muitas vidas, né, que valem, vamos dizer, por um determinado instante. Né? Como um livro, né, ele não tem que ser todo ele interessante. Às vezes um livro, ele contém uma palavra importante, uma frase importante. Então o livro todo ele sustenta essa palavra, essa frase, né? Como uma existência, ela pode sustentar um instante. Ela pode dar, vamos dizer, um arcabouço, né? Ela pode dar um invólucro para um instante. Talvez a maior parte dos problemas, né, das problemáticas na vida que a gente tem, a gente poderia prescindir se as pessoas soubessem apenas duas coisas, né? Uma é quando que a gente deve começar alguma coisa, né? A outra, quando que é o momento de terminar alguma coisa, de sair de alguma coisa, de finalizar alguma coisa, né? Que em Budô a gente chama o Haraoki Metá, né, e o Kime. Então qual é esse momento, né? A gente às vezes começa fora do tempo, né, ou termina fora do tempo, ou já foi tempo e a gente não saiu, quer dizer, o que o Lacan chama do corte, né, esse instante ali de que alguma coisa se deu, né, se totalizou, se finalizou, né, um evento, um acontecimento. Então essas duas ciências, vamos dizer, esses dois saberes, né, eles são talvez os mais imprescindíveis, vamos dizer, para a nossa experiência de vida, né? Quando começar alguma coisa, uma experiência, e quando, né, finalizar, quando terminar. O Freud ele diz que o inconsciente ele é zeitlos, né? Ele é atemporal, o tempo não está, vamos dizer, no inconsciente, o que significa, né, que aquilo que está nas nossas experiências mais profundas, né, o que atinge as nossas experiências mais profundas, não é marcado, vamos dizer, temporalmente, em termos de passado, presente e futuro. Ele é sempre presente, é sempre atual. Então, sempre que uma dor surge, né, ela está doendo agora, né? Sempre que um sofrimento surge, a gente está sofrendo agora, né? Sempre que uma experiência, né, de satisfação, um prazer, uma fruição surge, né, ela está se dando agora. E usualmente, né, tanto as questões de sofrimento quanto as questões de prazer, elas criam, de uma forma inconsciente, as suas condições de atualização, de tal maneira que elas possam sempre se atualizar, né, elas possam sempre, quando elas emergem, né, elas emergem sempre no presente. Quando uma experiência ela faz parte da memória, quando ela faz parte da lembrança, ela já está de certa forma domesticada, ela já está de certa maneira contida, né, dentro
dos procedimentos de representação mental. Aquelas que fazem parte do inconsciente, elas se dão sempre, né, na atualidade, né? O inglês tem esse termo today, né, que hoje, que é esse today, quer dizer, o dia de agora, né? Então, esse agora, ele é sempre o tempo, não só do inconsciente, como ele é sempre um tempo adequado para as coisas acontecerem. Agora, né, hoje, é sempre um bom momento para se fazer qualquer coisa, para se viver qualquer coisa. Já que o tempo, né, esse tempo que nos importa, ele é um tempo do qual a gente está inserido nele, né, um tempo aberto. Ele não tem essas condições, né, de já, como se a gente já estivesse fora, né, das possibilidades, como se a gente pudesse estar adiantado ou atrasado, né? Não, o tempo é sempre today. Ele venha a se constituir como realidade, como parte da realidade, ele precisa ser dramatizado, ele precisa ser representado. Sem isso, ele se constitui como traumático. Então, o que faz com que o tempo, né, venha a se constituir como elemento anímico é a experiência, né, que a criança tem com o período, né, com os períodos de satisfação, basicamente ali inicialmente entre uma mamada e outra, né? Então é a possibilidade de que ela sinta, vamos dizer, nesse intervalo, a presença, né, o suporte, as condições de sustentação do seu ambiente, basicamente ali de quem faz a maternagem. E nessa experiência, ali junto com o colo, junto com a amamentação, a criança se mistura ali com o inconsciente da mãe, com essas experiências, esse tipo de experiências, né, que ela tem nessa constituição do período, portanto das bases da temporalidade anímica, e isso vai dar uma conotação para essa representação, né, uma forma arcaica ali, primitiva, né, da experiência da realidade, né, como a criança percebe a realidade, como ela percebe o tempo. Então, nessas condições, se constitui uma das experiências mais densas, né, do tempo, que é o que a gente chama de destino, a neurose de destino. Então, independente da existência ou não do destino enquanto tal, a neurose do destino, ela representa uma forma, né, como a pessoa vai interpretar posteriormente aquilo que lhe acontece, né, qual o sentido que ela vai dar àquilo que acontece, que geralmente depende daquilo que foi vivido nessas relações, quer dizer, não só a partir das experiências vindas de fora, mas daquilo que ela vive, né, também nessas relações, essa mistura, né, nesse amálgama que dá ali nessas experiências, misturas de inconsciente. Ou então ela repete, né, essas mesmas experiências, constituindo, reconstituindo situações para reviver situações exitosas ou situações de fracasso, situações de falta. Então, essas experiências, né, elas se dão pela possibilidade do simbólico, né, poder representar, porque como diziam os estoicos, né, a gente nunca toma banho no mesmo rio, né, porque a água fica correndo, né, portanto nenhum dia é o mesmo, né, a gente não encontra sempre as mesmas pessoas, a gente não é sempre o mesmo. Então o que nos dá essa experiência, né, de reencontro, de repetição, é a possibilidade simbólica, né, basicamente, fundamentalmente, como no caso do rio, o nome do rio, né, o nome das coisas. Essa articulação, né, do sistema simbólico que torna esse real amigável, esse real mais domesticado. As últimas gerações, elas têm processado uma ruptura bastante significativa com a experiência com o tempo, e essas rupturas, elas se devem basicamente ao impacto, né, ao efeito das últimas grandes guerras mundiais, principalmente a hecatombe atômica, né, que mudou completamente a visão que as pessoas têm a respeito da existência. Quer dizer, a hecatombe, né, mundial, ela se tornou mais palpável, mais evidente, né, isso alterou a consciência das pessoas em relação à existência, e a questão da ciência, né, que a ciência ela muda a concepção de tempo, a questão de finitude, e torna ela muito diferente da finitude na perspectiva sagrada, né, onde o tempo era infinito,
na perspectiva da natureza, onde o tempo é cíclico. Então essa perspectiva, né, das hecatombes e a perspectiva científica, né, de uma finitude atinge duramente o imaginário das pessoas, né, atinge duramente a concepção delas de existência, e isso gera, né, um efeito de aceleração muito grande, né, de ansiedade muito grande, onde a gente se procura imaginariamente se apegar a coisas, né, para compor de alguma maneira esse vazio existencial produzido, né, pela ruptura com o tempo, e a gente passa a ver o tempo como uma questão meramente quantitativa, a gente perde a noção qualitativa do tempo. Então a gente passa a ficar muito apegado às coisas, como se a gente com isso resistisse, né, a essa experiência com o tempo que a gente tem, como se ele nos arrastasse inexoravelmente para o futuro, né, onde a gente situa imaginariamente a morte. Então a gente fica se apegando a coisas, né, as coisas, como se elas pudessem desacelerar esse tempo. Só que essa sensação que a gente tem de que o tempo estaria mais acelerado, né, que a gente teria menos tempo, por um lado se deve a um excesso, né, de ofertas, um excesso de situações que a modernidade sempre oferece, né, de opções, inúmeras opções de coisas, de vivências. Então isso nos dá a impressão que a gente tem sempre pouco tempo de vida, pouco tempo na vida, né, pelo excesso de possibilidades. E por outro é como essa metáfora, né, se a gente está dentro de um trem ou de um ônibus, olhando pela janela, a gente tem a impressão de que as coisas estão passando muito rapidamente, quando na verdade somos nós, né, que estamos passando. Então, como a gente está dentro da nossa mente, né, e ela está muito acelerada, e a gente está dentro de uma sociedade que também está acelerada, a gente tem a impressão que a vida é que está acelerada, as coisas é que estão aceleradas. Só que somos nós, né, na nossa experiência enquanto sujeitos, né, e nossa experiência enquanto sociedade, que sofreu um processo de aceleração em consequência desses abalos, né, profundos, né, na nossa relação com a existência, que afetou, né, de uma maneira bastante evidente, né, a experiência com o tempo. Então a gente tem uma noção bem mais reduzida, mais restrita, né, com o tempo, apesar de que essas outras experiências antigas, né, essas experiências que a gente colocou ali, né, gregas, essas experiências mais profundas, elas permanecem dentro da gente. Só que a nossa consciência, ela passou a lidar com um tempo mais superficial, né? Ela passou a lidar com o tempo, esse tempo acelerado, né? A gente confunde pressa com velocidade, né? E a pressa é exatamente o contrário da velocidade. Então a nossa sociedade é uma sociedade apressada, né? As pessoas têm pressa, sempre pressa, né? Como o coelho ali de Alice, né? no Lewis Carroll, que está sempre atrasado. Então essa experiência com o tempo é uma experiência quantitativa, né, do tempo, não é uma experiência qualitativa, né, que é, em termos, né, do nosso sistema emocional, a mais importante.